Bom dia, pessoal. Bem, então vamos dar seguimento na nossa aula. Hoje a gente vai falar então vamos continuar falando sobre o sistema gastrointestinal, só que agora a gente vai dar ênfase nos processos fisiológicos de secreção, absorção e digestão, tá? Então, a ser discutido hoje, né, o objetivo da nossa aula é a gente estudar os principais processos fisiológicos de secreção, digestão e absorção no trato gastrointestinal. Então, lembrando aí da importância, né, desse sistema para o nosso organismo, onde a gente tem aí como principal função a obtenção de moléculas para a manutenção da nossa energia, né? E essa energia, então, ela é em forma ela vem, né, através da glicose e do nosso, para a produção do nosso ATP, lá juntamente com oxigênio na mitocôndria, que para que possa ser possível realizar todos os processos químicos aí necessários para a gente seguir as nossas atividades diárias. Lembrando também que a gente fala um pouquinho na nossa última aula da questão de que entra muito volume de líquido, né, que vem através das secreções que são produzidas então pelas glândulas, pelas células aí ao longo de todo o trato gastrointestinal, tá? Então essas secreções, elas são, a gente vai estudar um pouco quais são essas secreções, né, que são liberadas aí para contribuir com o processo de digestão. Então, essa figurinha, né, resume os processos que a gente está estudando, onde, então, esse alimento ele entra no trato gastrointestinal através da cavidade oral, né, a boca. Então, através da língua, dos dentes, esse alimento começa a ser macerado. E a gente tem o processo de digestão, que é a quebra, então, desse alimento, certo? A gente tem a motilidade, que acontece também ao longo de todo o trato gastrointestinal, que é essa movimentação aí a partir das paredes musculares que vão conduzindo esse alimento desde a cavidade oral até a cavidade anal, né? Para excreção, então, daquilo que o corpo não vai absorver. Então, a gente tem o processo de absorção, que é quando essas células aí, né, do nosso epitélio vão estar absorvendo, vão estar recrutando aí os alimentos para dentro da circulação, certo? Onde então vão ser levados até outros órgãos, outros tecidos, outras células, e a gente tem o processo de secreção, que é quando essas células elas vão produzir algo que vão secretar ou para o nosso sangue ou para o trato gastrointestinal, o tubo, né, que é o tubo oco, que é o caso então da secreção dessas enzimas que ajudam no processo da digestão, ok, pessoal? Então, a gente tem esses três principais setores, digamos assim, né? Que é a boca, estômago, intestino delgado, intestino grosso, que é onde vão estar acontecendo os processos de digestão, tá? Então, na boca a gente tem o processo inicial de digestão química, né? E também mecânica, através dos dentes e da língua, ajudando então na maceração desses alimentos. No estômago e no intestino delgado, a gente vai ter o processo de digestão e absorção desses alimentos, né? E no intestino grosso, como processo final da digestão, a gente tem a absorção de água, a produção do bolo fecal. É importante a gente lembrar que esses nutrientes que a gente se alimenta, eles vêm como macronutrientes. E aí, então, através do processo de digestão, eles vão ser quebrados, né, em porções menores, que são então os micronutrientes, tá? Esses micronutrientes, a gente vai ter então a conversão de proteínas para aminoácidos, a glicose para monossacarídeos e os lipídios para ácidos graxos de maneira geral, tá? Então aqui a gente tem, eu trouxe para vocês um dos distúrbios bastante comum aí que acomete a população atual,
que é a doença celíaca. Essa doença celíaca, então, aqui nessa figura representa, né, uma mucosa do intestino delgado normal, onde a gente consegue observar os vilos, né, que são aquelas estruturas de absorção, aumenta a capacidade de absorção lá no intestino delgado. E quando a pessoa tem a doença celíaca, que é uma doença relacionada, é uma doença hereditária, né, relacionada então com a intolerância ao glúten. Esse glúten é uma proteína então encontrada no trigo, na cevada, no centeio, né, então nos carboidratos aí. Então a pessoa ela não consegue fazer a pessoa com a doença celíaca, ela não consegue fazer uma absorção normal, digamos assim, né? E isso então gera uma irritação nessa mucosa do intestino delgado, certo? E aí a pessoa começa a ter inchaço, diarreia e alguns outros sintomas. Mas esses são os principais. Então, na aula passada a gente viu então essa figurinha, falamos bastante dela, onde a gente tem todos esses processos aí de digestão, absorção, secreção, excreção e motilidade, acontecendo aí ao longo de todo o processo. E então, como o tema de hoje da nossa aula, a gente vai dar enfoque, então, para principalmente os processos de secreção, absorção e digestão que ocorrem ao longo de todo o trato gastrointestinal. Para isso, então, a gente, no final da aula passada, eu mostrei para vocês essa figurinha, né? Onde então nos 4 principais setores, né, a gente vai sempre ter a motilidade, que é então essa movimentação acometida aí pelas fibras musculares, né, que elas fazem então essas contrações ao longo de todo o nosso túbulo. E a gente vai ter a secreção, sempre a gente vai ter secreção, digestão ou absorção de água. No caso, na cavidade oral e no intestino grosso, nós não temos, na cavidade oral a gente não tem nenhuma absorção, tá? E no intestino grosso a gente não tem nenhuma digestão. Então a gente vai ver as principais secreções e digestões e absorções que vão acontecer ao longo desse processo, tá? Então, na aula passada a gente começou a falar então da cavidade oral, a gente já falou sobre a amilase salivar, mencionamos, né, ou ptialina, né? Essa amilase salivar, então, ela é produzida pelas glândulas parótidas, sublingual e submandibular, né? Então, são tecido epitelial glandular aí que secreta em forma de saliva, né? Essa proteína e também muco, certo? Que é para lubrificar aí a nossa boca, né? Que está sempre sendo lubrificada. Então, essa é a principal secreção que acontece na cavidade oral, certo? E como digestão, a gente já começa então a digerir esses carboidratos. Então, a gente tem o amido, que é convertido em maltose, que é uma estrutura, então, de quebra, né, desse amido. Mais para frente a gente vai ver uma figura que mostra um pouco melhor isso. Então, na cavidade oral, a gente tem esse primeiro processo de secreção e de digestão, tá? Aí, a gente vai para o estômago, onde a gente começa, então, a observar outros processos mais elaborados, né? Mais, assim, acentuados, digamos assim, de secreção, tá? Lembrando que o estômago, ele apresenta, então, como principal função, né, processar o bolo alimentar. Então, uma vez que esse alimento, ele entra, né, na cavidade oral, a gente já começa o processo de digestão mecânica e química dele. Ele vai vir através de bolo alimentar até o estômago. Quando ele chega no estômago, a gente tem o processamento desse alimento que a gente chama de quimo, tá? Que é então esse alimento, digamos assim, mais quebrado, digerido já, né? Através da secreção gástrica, tá? Então, quais são os principais componentes desse suco gástrico? São o HCl, que é o ácido clorídrico, o pepsinogênio e a lipase gástrica. São esses 3 aqui. Então, cada um deles vai estar responsável por quebrar, digamos assim, né, uma estrutura proveniente aí da nossa alimentação.
tá? Então, a gente tem também, ao longo de todo o processo, sempre a gente vai ter células calciformes, que são aquelas células que produzem muco, tá? E esse muco é muito importante, porque pense, o pH aqui, ele é muito, muito ácido, tá? Então, esse pH ácido, ele serve justamente por conta desse ácido clorídrico, né, que é secretado, e também do pepsinogênio, ele é muito ácido e é muito importante que esse pH seja baixo para desnaturar as proteínas, certo? E principalmente não só as proteínas, mas também as bactérias, os patógenos que entram aí no nosso processo de alimentação, tá? Então aqui, um alimento, quando ele começa a ser digerido, a gente já tem a formação do quimo, tá? Aí, gente, eu trago aqui para vocês duas principais células que são realmente importantes, que vocês provavelmente vão estudar aí na histologia, tá? Então, as células parietais e as células principais, tá? Lembrando, né, na aula passada que eu mostrei para vocês essas estruturas aqui, que são as focetas gástricas, né, que são as glândulas aí que vão ter várias células que vão produzir e secretar através de um ducto, né, essas substâncias para fora aí dessas focetas, né? Então vão produzir aqui para a nossa região interna, digamos assim, né? Que é o nosso tubo oco do trato gastrointestinal. Então, qual a importância dessas células, né? Bom, as células parietais e as células principais são as principais células que a gente tem aí nas focetas gástricas, tá? Por quê? Porque elas produzem o ácido clorídrico, no caso das parietais, o ácido clorídrico e o fator intrínseco, tá? Esse ácido clorídrico, que também é chamado de ácido gástrico, ele serve para ativar a pepsina, tá? Que é produzida pelas células principais, que é o pepsinogênio, e também para matar as bactérias, certo? E o fator intrínseco, ele combina-se com a vitamina B12 para permitir a sua absorção. Então, nesse momento aqui, é bastante importante a produção do fator intrínseco, porque essa vitamina B12 ela é essencial para a produção e maturação dos nossos eritrócitos no fígado, que são as nossas hemácias. Né? Então, sem as hemácias, a gente tem qual é a principal função das hemácias, que a gente já viu, né? Então, ter a nossa hemoglobina dentro, que ele carrega o nosso oxigênio. Então, todo um sistema aí funcionando em conjunto. E sem esse fator intrínseco, essa vitamina B12 ela seria desnaturada pelo pH ácido, tá? Que é o nosso estômago, né? Então ela combina-se com essa vitamina B12 para ela não desnaturar, tá? E aí permitir que ela seja absorvida lá no intestino. As células principais, como eu falei, elas liberam pepsinogênio e a lipase gástrica. Esse pepsinogênio, ele atua principalmente sobre a digestão de proteínas e a lipase sobre a digestão de gorduras, tá? Tem uma outra célula que é importante, que são células aí que vão estar relacionadas com a questão da produção de hormônios, que é as células G que produz gastrina, tá? Essa gastrina, ela é então que é ela que ativa a produção e secreção do suco gástrico, que é proveniente das células parietais. Então, a célula G ativa as células parietais, tá? E esse suco ácido, né, o ácido gástrico, o suco produzido aí por essas focetas, né, vão ativar a pepsina, que as células principais produzem, tá? Então, o que acontece? Todos esses mecanismos, né, neuroendócrinos, porque aqui a gente está falando de hormônio, e aí tem o sistema nervoso junto, então são um sistema neuroendócrino. Esse sistema, então, está sempre aí controlando, está sempre sensível à produção de quando que é necessário produzir ou não esse ácido, né? Porque se a gente não está com o nosso estômago cheio, não é necessária a produção do suco gástrico, tá? Então, temos aí essas duas principais células que juntas quebram muito esses alimentos, então aí a gente tem a produção do nosso quimo.
Então, aqui eu trago para vocês uma figura dessas focetas gástricas, tá? Que a gente falou também um pouquinho lá na aula passada, que a gente está no lúmen, onde é o lúmen, é a luz do túbulo, né? Então, é por onde esse alimento vai estar em contato, tá passando aí, né? Aqui eu trago para vocês uma figura histológica onde a gente mostra, eu mostro para vocês as células parietais, que são essas que secretam HCl e fator intrínseco, e as células principais, que secretam pepsinogênio e lipase gástrica, certo? E aqui a gente tem essas células maiores aqui, mais coradas, que é a célula endócrina que produz a gastrina, né? Que é o hormônio que eu mostrei para vocês aí anteriormente, que estimula a secreção, né, das células parentais do ácido clorídrico e também dessa motilidade gástrica aí ao longo do túbulo. Então, gente, no estômago eu acabei de mostrar para vocês o processo de secreção. E a digestão, então, como eu mostrei aqui nessa figurinha aqui, né? A gente tem a digestão, então, de proteínas e de gorduras, principalmente aí no nosso estômago, tá? E absorção, o que a gente tem de absorção? O estômago ele não absorve, tá? Onde a principal função do estômago, né, como eu falei, é esse armazenamento desse alimento, porque uma vez que esse alimento está sendo digerido, aos poucos esse quimo vai passando para o duodeno. Então isso é muito importante para que esse alimento seja absorvido aí ao longo de todo o intestino delgado, tá? Principalmente na região do duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado. Então, enquanto que esse alimento está aqui sendo armazenado e digerido, ele é aos poucos passado, o quimo é aos poucos passado para o duodeno. Mas a gente tem uma absorção no estômago que é principalmente substâncias lipossolúveis, como o álcool e alguns fármacos, certo? Como a aspirina. Bem, como eu estava falando para vocês do fator intrínseco, esse fator intrínseco ele é bem importante, tá, pessoal? O fator intrínseco, ó, vamos lá, ele é produzido pelas células parietais, tá? Que são essas células aqui mais basófilas, né? Com uma coloração mais clara. Esse fator intrínseco ele é essencial para a absorção da vitamina B12 no ilho, né? Que é no intestino delgado. E essa vitamina B12, sem ela, não ocorre a maturação dos eritrócitos lá no fígado. Então, o processo de produção final desses eritrócitos precisam ser maturados no fígado. E aí, se ocorre alguma questão de não conseguir absorver bem essa vitamina B12, se o fator intrínseco, se essas células acabam por algum motivo aí não sendo eficientes nesse processo de se ligarem à vitamina B12 para proteger ela, né? Porque esse fator intrínseco é uma glicoproteína, então ele se liga a essa vitamina para que ela não seja afetada pela acidez do estômago. Então, o que acontece? Se acontece algum problema nessas células, né, que produzem fator intrínseco, a gente não vai ter uma boa absorção lá no intestino delgado dessa vitamina. E isso pode ter dois principais problemas, que é a gastrite crônica e a anemia perniciosa, tá? Isso pode gerar, então, uma patologia grave aí por conta desse processo de não ligar aí a vitamina B12. Bom, entrando então no intestino delgado, a gente vai falar novamente, né, dos principais processos de secreção, absorção e digestão. A secreção, digestão e absorção. Só que vamos lembrar que a principal função desse intestino delgado é fazer a digestão final e a absorção, tá? Então, a absorção é praticamente toda realizada no intestino delgado, tá? Que tem de 4 a 7 metros. Então, a gente tem, além disso, toda uma estrutura aí, que são as velocidades, né? Que são essas pregas aí, ao longo de todo o intestino delgado, para que aumente muito a superfície de absorção desses nutrientes, certo? Então, a gente tem essas pregas, né? Essas pregas aí ao longo de todo
o nosso intestino delgado são importantes por conta do processo também de ajudar esse alimento a ser absorvido, né, pelas vilosidades, também onde acontecem os movimentos peristálticos, né, são esses movimentos aí de contração muscular. Essas velocidades, então, aqui eu trago uma figura das velocidades, né, e aqui essas células mais claras são as células calciformes, que secretam muco. Então, lembrando que esse muco ele é produzido e secretado ao longo de todo o trato gastrointestinal para evitar, então, que as células da mucosa, essas células da camada mucosa superficiais, que é tecido epitelial, né, sofram aí com esse ácido, com os desgastes ao longo do processo. E aí a gente vai entrar nas principais secreções do intestino delgado, tá? E as principais secreções, a gente começa aí pelo pâncreas, né? Que é um órgão anexo, lembra? Então, lembra que eu falei para vocês da importância desses órgãos anexos, porque eles não participam do processo de digestão, mas eles participam do processo de secreção. E sem o processo de secreção não ocorre digestão, tá? Esse processo de secreção, ele é muito importante porque são enzimas que são secretadas e essas enzimas, elas vão estar atuando, então, nesse alimento, no quimo, né, para fazer com que ocorra a hidrólise, então, onde vai ser a quebra desses nutrientes para que eles possam ser absorvidos da sua maneira mais básica, digamos assim, né, os micronutrientes. Então, a gente tem o suco pancreático, que é produzido no pâncreas, que é um órgão anexo, né? E esse pâncreas, então, ele vai liberar no duodeno, juntamente com o fígado, que produz a bile e a bile é reservada na vesícula biliar, né? Todos essas produções, elas são secretadas aqui na porção inicial, que é no duodeno, tá? No intestino delgado. Bem, o suco pancreático, ele é muito importante também porque ele produz bicarbonato. Esse bicarbonato, ele é essencial para reduzir o ácido, né, que vem do estômago. Então, o quimo que está chegando, esse alimento está vindo muito, muito ácido. Então, esse ácido precisa ser, não precisa ser naturalizado, né? Ou seja, ele precisa de bicarbonato para ser naturalizado, não, desculpem, neutralizado, né? Para ser, então, para as células poderem não sofrer, né, com esse ácido e poder fazer o seu processo de absorção aí de uma maneira tranquila. Então, a gente tem aqui as enzimas. Quais são as enzimas que são as principais enzimas do suco pancreático, que são secretadas? A gente tem a amilase pancreática, que está relacionada com carboidratos, tripsina, ribonuclease e desoxirribonuclease, que estão relacionadas com a digestão aí das proteínas, certo? E ácidos nucleicos. E a lipase pancreática, que está relacionada com os lipídios, tá? Então, aqui eu trago para vocês isso, né? Proteínas, tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidase, que elas, então, essas proteínas, essas enzimas atuam em cima de proteínas. A amilase pancreática atua sobre os carboidratos e a lipase pancreática sobre as gorduras. Então, vamos ver como que ocorre esse processo de digestão. Então, aí, quando essas proteínas elas são secretadas, o que elas fazem? Como elas atuam, né? Então, aqui a gente tem um exemplo aqui no lado, uma estrutura do polipeptídeo. Então, o que é um polipeptídeo, né? São vários cadeias aí de aminoácidos que são ligados por ligações peptídicas e tem uma extremidade aminoterminal e outra extremidade carboxil terminal, certo? Então, essas endopeptidases,
que são essas enzimas aqui, o que elas fazem? Elas fazem um processo, então, de hidrólise, que é a adição de água, sendo que esse processo, então, ele é um processo que gasta energia, né? Porque não é fácil de quebrar essas moléculas, né? Essas ligações entre esses aminoácidos. Então, uma vez que ocorre essa quebra, vai acontecer, então, a desnaturação dessa proteína em proteínas menores, tá? Que são os peptídeos, 2 peptídeos. E aí a gente tem, então, aqui, né, peptídeos menores, né? Exopeptidase digere as ligações peptídicas ligações peptídicas terminais, liberando os aminoácidos. Então, que são essas regiões terminais aqui, né? Então, uma vez que essas aminopeptidases e carboxipeptidases, que são todas enzimas produzidas aí para digerir e quebrar esses aminoácidos, quando ocorre, então, novamente essa segunda quebra, né, digamos assim, a gente vai ter esses polipeptídeos, ó, muito menores do que a nossa estrutura do nosso peptídeo que entra aí na nossa alimentação, né? Então, esses alimentos principalmente provêm do quê? Das carnes que a gente ingere, né? Que são as proteínas. Então, as proteínas são complexos, então, que precisam ser desnaturados até chegar no aminoácido, que é essa maneira, né, que vai ser, então, absorvido aí pelo nosso organismo, tá? Então, o processo enzimático de quebra aí de proteína através dessas enzimas é dessa maneira que eu expliquei para vocês. Os carboidratos, bom, os carboidratos eles começam a digestão dele já lá na nossa cavidade oral, né, através da amilase salivar. No entanto, alguns carboidratos mais complexos, eles precisam da atuação da amilase pancreática, que é, então, essa amilase faz, né? Ela vai atuar, então, digerindo, né, amidos mais complexos em disacarídeos. Então, a amilase, ela quebra esses polímeros de glicose em disacarídeos, que é os disacarídeos maltose, sacarose e lactose. São os principais disacarídeos, né, que vão ser, então, absorvidos lá pelas nossas células epiteliais da nossa camada mucosa do nosso intestino, tá? Intestino delgado. E a nossa lipase pancreática atua sobre as gorduras de que maneira? Bem, através da quebra, então, desses triglicerídeos, né, desses lipídios que vão estar vindo aí através da nossa dieta, oleaginosas, enfim, comidas, né, que apresentam essa composição nos seus alimentos, vão ser quebrados através da lipase pancreática em ácidos graxos livres e monocilglicerol, tá? Então, através dessas duas maneiras, é como os triglicerídeos são quebrados para poderem ser absorvidos aí no nosso intestino. E aí a gente tem a secreção do fígado, tá? Então até agora a gente estava falando da secreção pancreática, tá? Que produz então essas enzimas que atuam sobre proteínas, sobre carboidratos e sobre lipídios. O fígado é um órgão extremamente importante, que atua sobre metabolização de várias proteínas, metabolização de células extremamente importantes, como a nossa hemácia, o nosso eritrócito, né? Então, é um órgão essencial aí para o nosso organismo, tá? No entanto, aqui a gente limita, né, a função dele à produção da bile, no nosso correlacionar aí com o que a gente está aprendendo no nosso trato gastrointestinal. Então, esse fígado ele produz a bile, tá? A bile ela é produzida pelos hepatócitos, que são as células do nosso fígado.
E essa bile, ela é armazenada aí na nossa vesícula biliar, tá? E principal função é a emulsificação de gorduras, ou seja, ela atua como se fosse um detergente. Ela faz com que essa gordura, digamos, maior, fique menorzinha, né? Fique em porções menores, que são chamadas micelas. Então, aqui, ó, os sais biliares cobrem os lipídios formando emulsões, tá? Então, aqui a gente vai ter, lembrando que a gente tem nas gorduras os lados apolar e o lado polar, né? Então, a gente tem a parte que tem hidrofóbica, que é aquela que tem a fobia aí à água, e a gente tem a parte hidrofílica, que é a que se associa à água. Então, é muito importante que que a bile, né, ela atue sobre as gorduras, porque pela própria questão do transporte dessas gorduras aí na nossa linfa, né, no nosso sangue, certo? Porque essas moléculas precisam ser transportadas de alguma maneira, tá? Então aqui, ó, a gente tem fosfolipídios, monocilglicerol, diacilglicerol, tá? Então, essas micelas, né, que são pequenos discos com sais biliares, fosfolipídios, ácidos graxos, colesterol e mono e diglicerol, elas são importantes para redução depois dessa grande molécula aí em ácidos graxos livres ou, como eu havia mostrado aqui, monocilglicerol, tá? Então, a gente falou como que ocorre a secreção, né, dessas proteínas e como essas proteínas elas atuam, né, quais as principais enzimas secretadas e como que elas atuam no processo aí de quebra, né, das proteínas, dos carboidratos e dos ácidos graxos, dos triglicerídeos em ácidos graxos em monoacilglicerol. Agora a gente vai falar como que as proteínas elas são absorvidas. Então as proteínas, quando elas passam por esse processo de quebra, né, que a gente viu aqui, esse processo então de hidrólise que vai acontecendo e vai quebrando essas ligações peptídicas, reduzindo essa grande proteína em proteínas menores, a gente tem o peptídeo como produto final aí, peptídeo e os aminoácidos livres como produto final da digestão dessas enzimas. Como que então acontece a absorção, tá, dessas proteínas? Essas proteínas elas são então absorvidas, né? Aqui a gente está lembrando que a gente está no nosso tecido epitelial, que é a parte da mucosa aí do nosso trato gastrointestinal, né? Estão os nossos intestinos delgados. Então a gente tem esses ditripeptídeos cotransportados através de um cotransportador de hidrogênio, né? A gente tem esses aminoácidos cotransportados com sódio, que a gente tem em nossa membrana plasmática, e a gente tem os pequenos peptídeos que são transportados intactos por transacitose para dentro da célula, tá? Então, uma vez que essas células absorvem esses peptídeos vão para a corrente sanguínea, vão para o fígado, para serem então maturados como é que se fala, metabolizados para produzir aí novas proteínas, enfim, tá? Então, processo aí de absorção de proteínas pelo nosso intestino através desses três processos aqui. Os nossos carboidratos, né, eles são então absorvidos como frutose ou glicose ou galactose, tá? É importante vocês lembrarem que essa difusão da glicose para dentro do tecido epitelial ela é facilitada, porque a glicose é essencial. Então, a gente tem muitos transportadores, a gente tem transportadores na parte apical, que é o caso aqui do SGLT, tá? E do GLUT5, e a gente tem transportadores na parte basal da célula, que é o GLUT2. Então, esses transportadores, eles facilitam a entrada aí da nossa mucosa, né, do nosso tecido epitelial,
para os capilares, certo? Lembrando que toda essa região do intestino é extremamente vascularizada, né? Os vilos. Eu mostrei uma figura para vocês na aula passada. Então, a gente tem essa glicose ou galactose entrando por difusão facilitada com a entrada do sódio, né? Sódio, então, ele é um íon essencial, lembra que a gente já vem falando sobre ele, porque através da entrada dele, ele traz como cotransporte outros importantes íons, que é o caso da glicose, né? E da frutose. A frutose entra, então, de maneira facilitada aí por esse transportador que tem na membrana plasmática aí dessas células, tá? E aqui a gente tem a absorção dos lipídios em forma de ácido graxo ou monoglicerol, né? Então, aqui a gente tem uma explicaçãozinha de como os sais biliares vão atuar formando as micelas, né? Que são essas gotículas menores de gordura. Então, a gente tem gorduras grandes, glóbulos grandes de gordura, que os sais biliares atuam emulsificando, né? Então, essa emulsificação, ela quebra essas partículas maiores em partículas menores e através disso é possível o transporte facilitado através do tecido epitelial, né? Porque a gente tem aí a membrana plasmática, né, que tem os seus fosfolipídios, e as micelas também têm seus fosfolipídios, que atuam, então, a entrada facilitada desses triglicerídeos, dos ácidos graxos e dos triglicerídeos, né, que entram através dessas micelas, e a partir disso, eles são combinados com colesterol, mais proteínas, e formam um quilomicron. Esse quilomicron, ele é importante porque, na verdade, só muda o nome, tá, pessoal? Porque são adições aí que vai acontecendo no processo de absorção desses lipídios, né? Esses quilomicrons aqui, então, quando eles são processados lá no aparelho de Golgi, eles são liberados para a linfa, tá? Então, uma vez que eles são liberados para a linfa, é importante, né, a gente lembrar que os vasos linfáticos, eles transportam essa linfa dos tecidos de volta para o sistema circulatório, tá? Então, por que que esses quilomicrons, eles passam aí para a linfa e não direto para o capilar? Porque essas estruturas são estruturas bastante globulosas e elas prejudicariam, digamos assim, o transporte aqui no nosso capilar direto, tá? Então, a gente tem essa linfa, né, que vai levar até os grandes vasos, no caso aqui veio a cava, até a cair na circulação, na grande circulação sistêmica, para ser distribuído aí para onde é necessário esses lipídios, tá? Que também vão para o fígado, certo? O fígado atua aí, como eu falei, é um órgão extremamente importante na metabolização de proteína, ácido graxo, né, colesterol, enfim. E a gente tem o nosso último processo fisiológico, que é no intestino grosso. Esse intestino grosso, então, a principal função é eliminação do conteúdo não digerido, certo? Então, a gente tem como principais absorções aí água, íons e vitaminas, e a gente tem a secreção de muco constantemente, muito muco, porque essa é uma região, então, digamos, mais áspera, né, onde aí já não tem mais nutrientes, já tem mais o que? Fibras, e essas fibras, então, elas não podem machucar, danificar nossa camada mucosa, né, do intestino grosso, então a gente tem muita produção de muco. E digestão aqui não tem nenhuma, certo? Então a gente tem as bactérias fazendo aí algum processo de digestão, né? As bactérias, elas estão aí protegendo, né, o nosso intestino, né? E ajudando aí a quebrar partículas que ainda são absorvidas, como íons, tá? Então foi isso, pessoal. Nossa aula de hoje, então, a gente falou sobre os processos fisiológicos de secreção, digestão e absorção, certo? Então a gente falou, a gente resumiu aí, eu resumi para vocês os principais
processos de secreção, digestão e absorção ao longo das 4 cavidades principais do nosso trato gastrointestinal, tá? Então, a gente tem aí no nosso estômago, né, principais ações aí de secreção do ácido clorídrico, pepsinogênio, lipase gástrica, que já começam a atuar em proteína, lipídio e carboidrato. A gente tem essas duas principais células, que são as células parentais principais, tá? Células parentais, então, produzem ácido gástrico e fator intrínseco, células principais, pepsinogênio e lipase. A gente tem daí depois, lá no nosso intestino, a principal função de absorção e digestão final desses alimentos. A gente vai ter a produção, então, do suco pancreático, com várias enzimas aí. Essas enzimas vão atuar sobre a quebra de proteínas, vão atuar sobre a quebra de polímeros de glicose, né, em polímeros menores, e em a quebra de moléculas maiores de gordura para moléculas menores. A gente tem depois aí o nosso processo de absorção, porque a gente precisa lembrar que a principal função do estômago é fazer com que as moléculas sejam absorvidas. Então, digamos que a principal etapa de todo esse processo aí de bastante desgaste, né, para as nossas células que secretam, produzem, digerem e quebram muitas moléculas, para que a gente chegue nesse processo de absorção. Então, a gente tem as proteínas como peptídeos, né, ou aminoácidos livres que são absorvidos para a produção de novas proteínas, enfim. A gente tem aí os nossos carboidratos sendo absorvidos como glicose ou frutose, né, através aí de um cotransporte facilitado. E nós temos a produção, a absorção, né, dos nossos lipídios complexos através de ácidos graxos monoacilglicerol, que é então através dessas micelas, né, que são aquelas estruturas que eu mostrei para vocês, que são através que a bile, o fígado produz, né, e é liberado então a bile pela vesícula biliar, onde essas micelas atuam nas grandes gotículas de gordura, emulsificando, ou seja, diminuindo essas gorduras, para que elas possam ser absorvidas e levadas através da linfa, né, para esses que aí a gente tem um novo nome, né, que é o quilomicron, que é quando a gente tem uma adição de colesterol aí nessas micelas, e elas são processadas no retículo liso e no retículo e no Golgi, tá? E esses quilomicrons são liberados para dentro do sistema linfático, tá? E esses quilomicrons, né, são formados aí pelas nossas células intestinais e são essenciais para o transporte desses ácidos graxos que são absorvidos, são transportados pela linfa, tá? Até a grande circulação sistêmica para chegar aí aonde precisa e não afetar aí os nossos capilares, né? Por causa da sua densidade. Foi isso então, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tenha ficado claro para vocês a importância da aula de hoje, tá? E um beijo e até a próxima. Mandem dúvidas, por favor. Beijão.